Boa noite! Estamos em mais um Lei em Campus e dessa vez eu tenho felicidade de apresentar um programa muito diferente, com uma bancada muito diferente. As novidades do nosso Lei em Campus aqui comigo hoje, a Thalita Monteiro, do GEDID da Unesp. Bem-vinda, Thalita. Obrigada. A Pamela Romana, minha companheira do GED BMEC também. Bem-vinda, Pamela. Obrigada, olá, boa noite. E para deixar essa reunião ainda melhor, e assim, eu já me sinto em casa aqui, vocês sabem, eu vou me sentir ainda mais em casa. Eu tenho o prazer de receber a minha amiga Luísa Castilho para falar sobre futebol feminino e esporte para mulheres de uma forma geral aqui hoje. Bem-vinda, Lu. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Quero cumprimentar todos que estão aqui, a Heloísa, a Thalita, a Pamela, e agradecer pelo convite a mim formulado, né, em especial que foi pela Heloísa, e também agradecer ao Andrei. Lu, então eu vou pedir para você começar se apresentando um pouquinho, mas é só um pouquinho, tá? Porque, como eu disse, se você se apresentar toda, a gente não termina o programa. E aí eu já vou pedir para você entrar aí no debate aqui para a gente falar sobre a atleta mulher, assim, ou melhor, a ausência de um debate sobre ela nas legislações esportivas, seja na lei propriamente dita ali, a Lei Pelé, por exemplo, mas também assim nos nossos regulamentos, que a gente sabe que são legislações dentro do direito esportivo. Certo. Então, mais uma vez é um prazer estar aqui. Meu nome é Luísa Rosa Moreira de Castilho, eu sou advogada e, para resumir, eu sou auditora em alguns tribunais desportivos, sou também membro do IBDD e da Comissão de Direito Desportivo do Paraná e sou presidente do Sports Empowerment Ring na Chair do Brasil, que é uma associação muito importante que luta pelos direitos da mulher dentro do esporte no mundo todo. Então, é basicamente isso. Já vou passar, então, para responder essa pergunta aí. Tentar falar pouco, porque já é algo que me traz, assim, muito, muito gosto em estar falando. Mas você sabe que, antes de mais nada, eu tenho falado ultimamente muito sobre o quanto eu espero o dia em que a gente vai deixar de ter eventos, palestras, aulas específicas sobre esporte feminino ou futebol feminino, mas melhor dito que geralmente é sobre isso que a gente fala, né? Ou então, o dia que a gente vai deixar de chamar só mulheres para falar sobre isso. E aqui eu também não estou deixando uma crítica por estarmos só entre mulheres, estou muito feliz por estar aqui com vocês, mas eu acho que quando a gente tiver efetivamente essa familiarização, né, com a categoria, independente de qual modalidade seja, a gente não vai mais precisar segregar. Né? A gente vai poder falar de direitos trabalhistas desportivos e falar isso sobre homens e sobre mulheres. Então, e aí entrando mais na questão das leis, eu acho que quando a gente fala de leis, a gente fala sobre linguagem, né? E um fato que aconteceu hoje me chamou um pouquinho a atenção, e eu vou tirar um pouquinho da tua pergunta, Heloísa, para discorrer, porque tentar não me alongar muito também, mas que eu achei tão importante e acho que casa tanto com o que a gente está falando aqui hoje, que é a gente pensar na influência das nossas conversas, tanto formais quanto informais, quando a gente está falando sobre esporte feminino. E até que ponto isso se relaciona com o direito, né? Porque o direito, ele se relaciona diretamente com o esporte desde a Constituição, né? Quando a gente tem ali a questão do esporte como direito constitucional. E a garantia da prática esportiva também está ali na Constituição, enfim. E aí, dentro dessa lei maior, a gente não tem uma distinção sobre o esporte, se ele é feminino, se ele vai ser praticado por mulheres, praticado por homens, ou seja o que for. E aí, hoje eu vi uma publicação no Twitter de uma jornalista, ela questionava o porquê que o futebol de 5, acho, só tinha... não tinha de mulheres, né, mulheres praticando nas Paralimpíadas. E nas respostas, muita gente justificava isso, né, na maioria homens, infelizmente, justificava essa ausência no fato de que essa modalidade, mesmo no masculino, é algo muito recente. E aí, até queria ver se eu conseguia abrir aqui, mas acho que não vou conseguir.
E aí eles entendiam como se não houvesse cabimento isso acontecer. A masculina é recente, então... Mas aí você pensa comigo, por que que a gente tem que ter primeiro o masculino para depois ter o feminino? Não dá para ter os dois juntos, de repente não dá para a gente ter o feminino antes. A gente sabe que é uma questão estrutural e que historicamente o esporte masculino, geralmente ele vem à frente, né, da prática por mulheres. Mas isso também não significa que precisa continuar sendo assim, né? Então, eu falei sobre linguagem ali no início e eu acho que a linguagem casa muito com isso, sabe? A gente falar de lei, falar de linguagem, da forma como a gente fala. E a Heloísa sabe o quanto eu falo sobre a forma como a gente fala sobre o esporte feminino e algumas expressões que a gente acaba usando aí. Depois, mais pra frente, se vocês quiserem falar sobre isso também, a gente pode trazer. Mas a questão é que a linguagem, ela traz essa diferença. E eu acho que quando a gente pensar ali na Lei Pelé, mais especificamente, que é eu acho que o primeiro ponto que a gente pode tratar aqui, que ela traz as condições do contrato especial do trabalho esportivo, ela não apresenta qualquer especificidade da mulher no esporte. Né? Ela não trata da gravidez, nem da maternidade, nem de qualquer peculiaridade que se relaciona com o esporte feminino e com a mulher, mais especificamente. E daí a gente pode ter a aplicação subsidiária da CLT, né, em determinados momentos, mas eu acho que o fato de não ter essa previsão, e até acho que eu escrevi acho que a gente falou um pouco disso num texto nosso, né, Heloísa? Inclusive para o Lei em Campo. Isso leva ao despreparo dessas entidades, porque não está na lei, né? E aí a gente sabe que, para piorar, muitas dessas atletas não são profissionais, né? Que significa dizer que elas não têm o contrato especial de trabalho, e vai se criando aí obstáculos para que elas realmente tenham esses direitos efetivados, assim, e talvez elas só consigam isso através de uma demanda trabalhista, o que não deveria ser, né? De repente deveria ser só um último recurso. E eu acho que daí a gente também falar sobre regulamento, porque você tem que esperar um regulamento, né? Falando sobre profissionalização, um regulamento que obrigue clubes que queiram participar de determinadas competições, que eles tenham futebol praticado por mulheres dentro do clube, para que eles possam efetivamente participar dessas competições, isso faz com que a gente passe a enxergar a modalidade, e aí entre categorias femininas e masculinas, praticado por mulheres ou praticado por homens, como vocês preferirem, a gente vê que as mulheres têm essa possibilidade e que elas podem ser profissionais, mas a gente, em tese, só passou a perceber isso a partir do momento que teve essa obrigação. Então, eu acho que, não sei se está respondida a tua pergunta, né? Você sabe que eu falo bastante, mas acho que é mais ou menos isso. É isso, Lu, e eu acho que a gente entra muito na questão da própria legislação ali. Ela fala futebol, ela não indica qual categoria, e as pessoas já pressupõem que está tratando do futebol praticado por homens. E ali nunca ficou determinado se é praticado por homens ou por mulheres, se são os dois, porque para mim, se você não identifica, são os dois. Sim, porque a gente está falando de modalidade, né? A Exatamente. Modalidade, isso até é uma das coisas que trazendo isso que eu falei ali no início sobre a linguagem, é algo muito importante para a gente começar a cuidar e prestar atenção, especialmente que a gente está falando aqui para os novos, para quem está vindo aí no direito desportivo, para quem é acadêmico, para quem é advogado jovem ainda, a gente quer começar a pensar nessas coisas, porque às vezes a gente parece não ser tão importante você visualizar isso, mas olha lá, não está na lei, e aí as pessoas, no geral, interpretam de uma forma. De repente, se a gente começar a pensar olha, eu já errei muito, tá? Nossa, tem texto meu que hoje eu vou ler e falo, meu Deus, eu não acredito que eu tratei
futebol de mulheres como modalidade. Né? Na escrita, de repente, você está ali e acaba escrevendo, mas hoje eu penso assim, é tão sério, parece tão besta, parece uma chatice feminista, mas no fim das contas é isso que vai fazer a diferença, as pequenas coisinhas que a gente fala no dia a dia, até o tratamento de futebol de mulheres, futebol de homens, a questão da categoria, enfim, tudo isso eu acho que isso influencia muito, principalmente quando a gente começa a falar mais especificamente sobre as leis, assim, ela realmente tem um espaço, tem uma razão de ser, assim, sabe? Sim, com certeza. Isso que você levanta muito de categoria e modalidade, eu lembro que a primeira vez que você levantou isso comigo, eu terminei a nossa ligação correndo para um texto que estava pronto e lendo o texto inteiro para trocar tudo de modalidade para categoria. Mas é isso, Lu, eu acho que a forma como a gente fala e como a gente passa isso para os outros faz muita diferença em como aquilo vai se refletir na sociedade. Thalita, fica à vontade, que eu tô aqui empolgo. Corta. Brincadeira. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui pela primeira vez no Lei Campus. Prazer, Luísa, também. Eu não conhecia antes. Peço desculpa pela minha ignorância. E puxando o gancho sobre a questão de regulamentos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da FIFA ter incluído as disposições especiais relativas a jogadoras no 18 Quarter, no RSTP, e como isso vai influenciar a legislação nacional, até porque, infelizmente, a gente sabe que é assim, que sempre tem que partir de cima para as mudanças acontecerem embaixo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você sabe que essa tua fala é super importante, assim, começar de cima para baixo. A Heloísa sabe que eu falo muito sobre a questão da governança no futebol feminino, especial, né? Na verdade, é uma questão que abarca e que eu acho que também responde a tua pergunta, que a gente fala muito sobre o futebol, porque como os olhos, a partir de um certo momento ali, que a gente também pode falar mais para frente, mas eu digo que é muito mais depois da Copa do Mundo, os olhos voltaram muito para o futebol e a partir disso as coisas começaram a funcionar mais dentro dessa modalidade. E o que a gente espera? Que isso comece a se refletir nas demais. Então, enquanto a gente tem legislações, regulamentos, diretrizes muito mais fortes dentro do futebol, a gente vai acabar falando mais sobre ele para depois trazer para as demais. Eu vejo que o regulamento da FIFA foi assim de extrema importância, foi algo assim que a gente estava esperando há muito tempo e por isso eu fico um pouco chateada de ter vindo só agora, né? A gente poderia ser algo que a gente já tivesse há muito tempo ainda na legislação e que talvez influenciasse um pouco mais e que evitasse determinadas situações com atletas que já tiveram esses problemas anteriores, assim, né? Hoje a gente já não volta atrás em algumas situações, mas eu tenho certeza que assim, a perspectiva mesmo do esporte para mulheres mudou depois disso, assim, sabe? A gente falar sobre a maternidade, sobre a gravidez, principalmente, né? E aí, o que eu acho? O RMR-TAF, ele tem que reproduzir essas normas, né, da FIFA, que a FIFA trouxe, mas ele não é tão completo assim. Então, eu acho que, se eu não me engano, no artigo... Porque, assim, esse próprio regulamento das transferências, ele traz que não há distinção, né, entre os atletas homens e as atletas mulheres. Mas aí, e que a única distinção estaria em 2 artigos específicos, que eu não tenho certeza, mas talvez seja o 1180 e pouquinho, talvez 84, eu não estou com ele aberto aqui, eu acabo não me recordando bem certo, mas se eu não me engano são esses artigos, e que esses artigos, eles dizem que a validade do contrato, ela não pode estar sujeita à gravidez, né, e nem à maternidade, enfim, daí traz algumas questões ali da maternidade, tanto das atletas quanto das técnicas.
Isso já é um grande passo e qualquer outro... Eu abri aqui o artigo, é o artigo 11, parágrafo único, e 84 também. Parágrafo único, os dois, a linha C. Isso eu lembrava. Não tô tão ruim assim, é 84 mesmo. E aí, então, a partir do momento que a gente falta em algumas questões, a gente, claro, tem a aplicação da CLT e das regulamentações de trabalho que a gente tem no Brasil, né? Estamos falando a nível Brasil. Mas eu vejo, assim, que poderia ser mais, sabe? A gente pensar nessa especificidade, trazer a questão da mulher, porque a gente fala muito agora, daí veio a gravidez, a maternidade, mas as outras questões médicas que são muito específicas da mulher, né? A gente tem que parar para pensar nisso também. Então, até o próprio rendimento muda em determinadas épocas do mês e tudo mais. Isso é muito uma questão médica, que eu não entendo absolutamente nada, mas eu sei que a gente precisa começar a conversar mais sobre isso e não achar que isso é um tabu ou que isso não deve ser trazido à tona, porque isso faz toda a diferença na hora de um contrato, até da própria profissionalização das atletas. Mais que bem respondido. Muito obrigada. Vou passar a palavra aqui para a Pamela. Olá, Lu. Eu vi que recentemente a Confederação Brasileira de Handebol tomou algumas medidas protetivas em relação às atletas mulheres, né? Foi a primeira e eu acredito que tenha sido a única confederação que tenha feito isso. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso. Na verdade, assim, o que eu entendo dessa questão da confederação? A gente tem que pensar que é uma atitude, em tese, nobre com relação às atletas, mas, ao mesmo tempo, ela vai de encontro com um regulamento que foi previamente assinado, né? Então, assim, por mais que a gente entenda que muitas das vezes esse regulamento não passa por um crivo um pouco mais pesado das confederações, das federações, e aqui eu não estou falando de nenhuma específica, tá? Estou dando um panorama geral. O que eu vejo que é mais importante a gente fazer é pensar que a questão dos uniformes, ela vai muito além do que a gente pensa, né? Porque, assim, sabe qual que é o problema? Desculpa te interromper, mas eu acho que a pergunta da Pamela não é em cima dos uniformes ainda. É da Confederação de Handebol, que lançou aquelas normas sobre maternidade e tudo. Isso. Ah, tá. Eu tinha entendido que era dos uniformes. Foi da Confederação Brasileira, as normas sobre maternidade. Tá certo. Assim, o que a gente encontra assim, nesse caso? A importância disso que a Confederação de Handebol trouxe é porque, assim, a gente, como eu falei, a gente tem essa questão que hoje está sendo muito olhado. A gente tem reflexos de outras normas que trazem para cá. E aí, essa ideia, assim, que esses regulamentos e que essas previsões aí trazem, a gente consegue dar uma liberdade, talvez um pouco maior, uma garantia, né, para essa modalidade e entender muito mais que essa, por exemplo, licença maternidade, isso tudo é algo que gira em torno de tudo que a gente está falando desde o início, né? É importante que isso traga reflexo e que isso demonstre para as outras modalidades a importância de se ter realmente uma regulamentação, porque justamente pela lacuna que a gente tem. Então, eu acho que é basicamente isso, assim, né? A gente pensar que não é só uma questão que vamos pensar a hora que tiver o problema. Não dá para pensar a hora que tiver o problema. A gente precisa ter as previsões disso antes. Obrigada, Lu. Elô, a palavra é com você. Obrigada, Lu. E eu acho que, assim, essa questão da Confederação de Handebol traz até muito da discussão anterior que a gente fez, né, sobre a Confederação de Futebol colocar ou não essas normas. E sendo que no handebol eu não sei se a Federação Internacional já construiu esse instrumento de proteção, mas assim, o futebol teria até um empurrão maior pela FIFA, mas
eu acho que assim, a gente puxando handball, puxando confederação, enquanto a brasileira, eu fico muito feliz por ter sido a brasileira, deu esse passo vantajoso, a gente pode falar do que a Federação Europeia não fez, né? E aí eu vou pedir para você debater um pouco com a gente a questão das vestimentas, que foi um tema que a gente debateu muito, tanto entre a gente quanto em grupos, né? Então eu sei que os detalhes são com você mesmo, então. Então tá, eu abri aqui a questão da Confederação Brasileira de Handebol e é na resolução 3 de 2021, né? Tá realmente já previsto nessa resolução. Então, aí a gente pensar aqui na questão dos uniformes, que como eu estava pensando assim muito sobre essa questão, ela vai, acredito que muito mais além do que a gente pensa, assim, porque você pensar que quando você tem um regulamento que prevê a questão do uniforme muito antes da competição acontecer, e ainda que isso seja, talvez isso não passe por um crivo um pouco mais pesado, talvez, das próprias federações, aí o regulamento está lá para ser cumprido, né? E a gente, apesar de querer que as coisas funcionem da forma que a gente acha que está certo, existe o regulamento. Então, apesar do que a federação fez nessa questão do handebol, para contextualizar para quem está aí, eu acho que o que eles fizeram de mudar o uniforme das atletas e a gente paga a multa que vier, é bacana, assim, é louvável, mas ao mesmo tempo eles precisam cumprir um regulamento que está previamente descrito, né? E aí, o que a gente pensa muito sobre essa questão dos uniformes, e aí eu acho que a gente pode colocar até muito maior do que uma confederação de handebol, simplesmente uma modalidade, a gente pode trazer isso para todas, a forma como a gente enxerga o esporte. A gente, mesmo nós mulheres, às vezes enxergamos isso de maneira errada, e eu vou falar para vocês por quê. Porque às vezes a gente olha para uma atleta mulher jogando vôlei de praia, de biquíni, e a gente se incomoda. E porque a gente, assim, nós mesmas talvez pensamos que elas estão sendo sexualizadas através daquele uniforme, só que aí eu não penso que talvez eu mesma esteja sexualizando as atletas, certo? Porque a mídia ensina a gente a pensar dessa forma e a sociedade ensina a gente a ter esse olhar. Só que aí eu posso justificar que talvez seja desconfortável usar o uniforme. E isso só a atleta pode dizer, por mais que eu pratique o vôlei praia, o handebol, seja qual for a modalidade, talvez eu pratique e ache desconfortável, mas efetivamente aquela atleta, ela se sente desconfortável. E aí que vem o ponto de a gente começar a pensar o que a gente precisa fazer para entender se aquilo realmente está sendo, se aquilo realmente incomoda essa atleta, ou se é só uma visão que a mídia trouxe para nós, que a mídia colocou nas nossas cabeças desde sempre, e isso passou a nos incomodar de um tempo para cá. Então, o que a gente precisa fazer nesse sentido? É fazer mudar se elas quiserem mudar. E se elas quiserem mudar, trazer voz para esses atletas. Não é pagar multa. Pagar multa uma vez ele não resolve. Vai contra o regulamento. É uma punição. A multa é uma punição pelo que eles fizeram. Ainda que as atletas ali não quisessem usar o uniforme e usaram o short, que era um pouquinho mais comprido, eles talvez não deram voz para elas na hora que eram para dar. E acho que isso é muito importante, assim, a gente está aqui falando sobre lei, falando sobre direito, isso tudo conversa com direito, porque não é só um direito da mulher, não é só o direito em questão de legislação, de regulamento,
mas é um direito de todos que estão ali de participar efetivamente dessa constituição do regulamento, que normalmente são pessoas que não estão sendo ouvidas. E a partir do momento que elas forem ouvidas e elas falarem eu quero usar um biquíni desse jeito, isso não vai atrapalhar e nem melhorar a minha performance, tá tudo certo. Não sou eu que posso reclamar disso. Agora, se for o contrário, eu reclamo porque eu acho que é ruim para elas usar o biquíni, mas elas não acham, isso não vai mudar nada. Isso só acaba tirando o foco de coisas muito mais importantes que nós temos nos esportes femininos, né, praticados por mulheres, esportes femininos, do que realmente colocando algo num pedestal que não é necessário. Né? Então, talvez até essa minha fala seja um pouco polêmica, mas eu acredito que seja algo para a gente começar a pensar. Né? Às vezes a gente acha que está reivindicando direitos super importantes e, na verdade, as próprias pessoas que são detentoras desses direitos não estão preocupadas com isso. Luísa, sobre isso que você falou, você não acha que dá assim, você corre um pouco o risco de relativizar muito o debate de geração para geração? Porque se você deixa na mão das atletas, por exemplo, a dupla Rebeca e a outra, que eu esqueci o nome, de repente gostam muito de jogar de biquíni. De repente, no próximo ciclo olímpico, elas já desfizeram a dupla, vai vir outra dupla por aí. Aí elas vão querer jogar de camiseta normal, ou até uma questão cultural mesmo, que você falou que a gente acaba relativizando e pensando, sexualizando a mulher no que foi construído pra gente como sociedade. Mas em outras religiões, em outras sociedades, não é esse o foco, por exemplo. Então, acho que talvez você acabe relativizando tanto o debate que isso seja meio que chovendo molhado. Não sei, para mim parece um pouco isso. Eu vou um pouco além, Lu, desculpa, só para complementar. Eu acho que tem que estar na mão das atletas, sim, a decisão, isso, o debate, porque é sobre elas e são elas que estão usando, são elas que estão aparecendo, mas eu acho que também você discute muito uma questão ali, patrocinador. Já é tão difícil se você olhar a história, os uniformes são curtos, os uniformes, em especial de praia, são biquíni, que é exatamente para uma sexualização, sabe? Eles surgem da sexualização. Acho que isso a história deixa evidente. Hoje pode ser diferente, mas a história deixa, né? Quantas vezes a gente já não viu aí, tipo, regulamento falando que a atleta tinha que ser bonita, sabe? Então, eu acho que você corre muito risco de deixar a atleta também, talvez não as maiores, assim, que tem mais voz, no sentido de não precisarem daquele patrocinador específico, mas aquelas atletas que dependem muito do patrocinador falam assim, não, mas eu quero que você use tal uniforme, porque o patrocinador ainda tem esse pensamento retrógrado é esse uniforme que vai chamar a atenção, sabe? Que é exatamente da onde surgem esses uniformes. Eu não sei, é só uma coisa assim no ar. É tudo debate, né? Eu acho que a gente nunca vai saber efetivamente o que acontece a partir do momento que a gente não tentar mudar absolutamente nada. Então, assim, o COI, ele editou algumas diretrizes que vão justamente de encontro a isso, assim, porque o que acontece? A mídia, como eu falei antes, ela trouxe esse foco na sexualização, ainda que fosse mascarada, talvez nem tanto, e aí o COI, dentro dessas diretrizes, ele passou como que se diz assim, a pedir encarecidamente para que a mídia passe a mudar esse foco. Então, essa mudança de olhar faz com que a gente mude muita coisa. Agora, se a gente vai relativizar ou não, e talvez chover no molhado, como a Thalita falou, eu acredito que a gente precisa criar um ambiente que faça com que essas normas sejam realmente trazidas pelas pessoas que precisam participar disso. O que acontece? Ainda que um patrocinador se envolva nisso, a voz de outras pessoas. Então, a gente trazer
uma, duas, três, talvez uma equipe inteira, que seja que um patrocinador exija isso, tudo bem. Mas a conversa, o trazer essa conversa para o debate, trazer essa questão, fazer estudos de repente, eu acho que o estudo é muito importante também. Se a gente for pensar que alguém pode interferir em alguma coisa, alguém pode interferir em qualquer coisa, principalmente quando a gente está falando de esporte feminino, tá? A gente vê aí muita questão de match fixing, de doping, por conta de questões muito mais profundas do que só o que aparece na ponta do iceberg. E muitas dessas questões acontecem justamente por quem está por trás, dizendo o que o atleta tem que ou não fazer. Mas aí, se a gente deixar de ouvir as pessoas que realmente importam, porque pode estar acontecendo isso hoje e amanhã não está, e hoje umas pensam de uma forma e daqui a pouco esse pensamento pode mudar. Gente, se alguém tivesse falado pra gente lá em 1965 que, gente, esqueçam, na lei o decreto fala que vocês não podem jogar. E se todo mundo tivesse parado de jogar por conta disso, a gente não tinha futebol feminino hoje. Então, assim, aos pouquinhos. É uma lá que vai, que é presa, aí a outra que é presa lá, aí uma equipe inteira que faz isso, outra que faz uma competição clandestina, aí daqui a pouco alguém tem algum contato que consegue chegar, de repente, uma federação, uma confederação que seja de mais renome para que isso comece a ser alterado. Se a gente não começar a tentar mudar, as coisas não mudam mesmo. Né? Então, essa questão do patrocinador, que é o que a Luísa levantou, acho que a resposta da Thalita, acho que eu já consegui responder, mas a questão do patrocinador é muito a mudança de pensamento. E aí a gente entra na questão da governança, que é começar a pensar que isso precisa vir de cima. Precisa vir de cima como? Se ninguém enxerga isso. Não, vamos passar a mudar. Só que a gente precisa disparar isso para que as coisas mudem, né? E o vir de cima na questão da governança é justamente a alta administração, o corpo administrativo das empresas. Aí, no caso, a gente pode até pensar dos próprios patrocinadores que comecem a mudar essa visão para que eles mesmos talvez entrem numa campanha, né? A gente vê aí a Guaraná entrando numa campanha de fomento do futebol feminino, que fez muita diferença, né? Na própria seleção, quanto nos campeonatos, no Campeonato Brasileiro. E aí, depois isso foi se refletindo para outras, até para os próprios clubes, patrocínio dos clubes e tudo mais. Então, isso precisa começar de algum lugar. E se a gente achar que não vai ser mudado, não vai ser mudado mesmo. Aí ninguém faz nada. Aí não sei nem por que a gente tá aqui. Gente, posso dar um pitaco? Claro. Rapidinho. Eu nunca falo nada, geralmente, mas me intrigou e eu resolvi falar. Aí eles cortam essa parte, tá? Se não acharem bom. Eu acho que assim, uma possível solução, assim, a curto e médio prazo seria os patrocinadores começarem a ofertar, claro, a mudança vinha lá de cima, começarem a ofertar outros tipos de uniforme e deixar a atleta escolher o que ela quer vestir. Então, assim, tem lá o uniforme padrão, que a gente sabe que a gente hoje vê que é sexista, visa a mostrar o corpo da mulher, mas por que não oferecer outro uniforme e daí a atleta, eu prefiro jogar com esse, me adapto bem com esse, vou utilizar esse, sabe? Começar a fazer outros tipos de uniforme e deixar que a atleta escolha. Eu acho que é isso. Eu vou dizer por quê. Tem, assim, uma questão que eu acho que é primordial. Você não tá errado, acho que, em pensar nisso, e eu também não sou ninguém para dizer se você tá certo ou errado. Tenho opinião diferente da tua, que é a questão da paridade de armas. Tá? O uniforme, especialmente em algumas modalidades mais específicas, ele faz muita diferença, tanto que é por isso que ele é regulamentado. E aí, você teria que ter diversas opções dentro
do mesmo modelo para que aquilo ficasse parelho, semelhante e não houvesse talvez uma melhora na performance por conta do uniforme. O que poderia caracterizar até, de repente, uma espécie, não exatamente, mas um doping. Você melhora a tua performance através do uniforme. Se eu não me engano, eu acho que já teve uma situação assim, do maiô na natação. Eu realmente não vou me lembrar, mas é algo do Era gênero. o uniforme de tubarão, né, que eles chamavam. Na época usou durante um bom tempo, depois foi proibido. Ele mudava a performance. Então, assim, isso tem que cuidar, a gente tem que pensar com muita cautela. Por isso que eu vejo que trazer estudos pode ser bem interessante, né? Você aplicar, fazer, realmente parar para fazer estudo em cima disso, talvez seja um pouco mais interessante do que fornecer vários tipos de uniformes. A gente vê que a diferença, por exemplo, determinadas religiões, eles usam um uniforme X, mas aí isso também pode entrar no estudo como uma questão de que não vai mudar, porque a gente quer que as mulheres, independente de religião, sexo, cor, participem, mas dentro daquela limitação da performance. Tá ótimo, obrigada, Lu. Thalita? Bom, eu vou encerrar minha participação aqui falando um pouquinho sobre. Na verdade, eu queria que você falasse, né, Luísa, sobre os direitos televisivos das competições de futebol feminino no Brasil. Até porque hoje em dia a gente sabe que tem algumas transmissões pela internet mesmo, pela CBF, pela CBF TV, pelo canal dos Desimpedidos, se eu não me engano, até pelo TikTok, eu acho que está tendo também algumas transmissões. Mas na televisão aberta ou canais pagos ainda é muito pouco. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, como a gente falou, tudo que tem sido alterado e mudado aí nessa questão do esporte feminino vem lá de cima, né? A questão das transmissões, e hoje as transmissões estarem então acontecendo em tantos lugares, tantos ambientes diferentes, vem muito das estratégias da FIFA, né? Quando a FIFA editou aquelas estratégias para o futebol de mulheres, ela tinha o objetivo de aumentar o valor comercial. Era basicamente isso. Tem alguns objetivos e dentre eles está o aumento do valor comercial. E quando você fala de valor comercial, você não tem um produto na prateleira que é vendido estourado se você não tem uma propaganda, né? E aí a gente pode tentar pensar nisso como a questão da visibilidade. Eu acho que a visibilidade a gente não pode. Quando se fala em visibilidade, a gente transforma muito isso na questão de transmissão televisiva ou até de repente na internet, rede social. A visibilidade ela abarca tudo, tá? A visibilidade não é em todos os números. É você falar sobre futebol feminino e as pessoas saberem do que você está falando. Não é só transmissão. Mas quando a gente traz para a transmissão, acho que os pilares dessas estratégias da FIFA, ela incluía também, muito voltada para a questão do valor comercial, a melhora na qualidade das competições e a exibição dos jogos. Isso é uma estratégia. E dentro disso, a comercialização, a comunicação e a ampliação dessa exposição dos jogos fazem com que aumente o produto. Então, é uma cadeia, né? O que acontece? A partir disso, a mídia começou a se preocupar um pouco mais com as transmissões. Vamos combinar aí bem sério que eu falo que a Copa do Mundo ela foi resultado de um trabalho, ela não foi o início do trabalho, tá? Ela foi o resultado. Mas, a partir desse resultado, a gente conseguiu gerar muitos outros resultados. E, inclusive, no Brasil, a gente teve recorde de audiência, né, para assistir. Só que o que acontece? A gente ainda não tem uma profissionalização, se pode se dizer assim, das transmissões. E aqui eu não quero que só homens transmitam jogo de homens e mulheres transmitam jogos de mulheres, pelo que vocês já puderam perceber, eu
sou bem contra, assim, essa questão. Só que quem transmite precisa se dar ao respeito e demonstrar e praticar, né, o respeito na própria transmissão. Você está falando de atletas, aí a gente vê também que isso não acontece só no feminino, né? A gente vê situações horrorosas acontecendo no masculino também. Então, eu acho que a mídia ainda é muito despreparada, a mídia esportiva, assim. Eu sou fã de muitos narradores, muitos jornalistas, mas tem alguma coisa ali que ainda precisa ser mudada, assim, sabe? A gente ainda vê muita coisa ruim acontecendo que já não cabe mais, né? E aí, a partir do momento que isso começar, que essas transmissões se tornem um pouco mais profissionalizadas nesse sentido, elas passam a encontrar o valor do produto. Então, a gente vê grandes emissoras aí, que eu, né, não preciso nem comentar, acho que vocês vão saber de quais são as que eu estou falando, que não trazem uma cópia do futebol ou do esporte masculino para dentro do esporte feminino. Então, quando a transmissão é do esporte feminino, é uma transmissão diferente. A gente sabe que, vamos pensar aí, acho que já conversamos sobre isso também em outros momentos. O estádio, né? Quando você vai até estádio, saudades, né? Mas quando você vai no estádio assistir um jogo de futebol dos homens, não é o mesmo público que vai assistir o futebol das mulheres. E não tem problema, são produtos diferentes. Que bom que são produtos diferentes. Assim, quem gosta dos dois pode fazer os dois, pode assistir os dois e não vai cansar, né? Então, são duas coisas completamente diferentes. E aí, na transmissão televisiva não ia ser diferente. São produtos diferentes, a gente precisa começar a aprender a apostar na inovação. Eu acho que é esse o ponto. A partir do momento que você tem uma transmissão um pouco mais profissionalizada, você consegue assistir a um jogo, porque vamos lá, há pouco tempo a gente assistiu uma transmissão do futebol feminino, você não conseguia enxergar nada, era tudo embaçado, né? Era uma imagem horrorosa e infelizmente isso ainda acontece graças a tudo isso, tem sido com menos frequência. Eu tenho um exemplo aí fora do futebol, que foi o jogo da Laura e da Luísa de tênis nas Olimpíadas. Um dos jogos dela, eu acho que foi da classificação, talvez para... Eu não vou me recordar qual foi, mas ele simplesmente não foi transmitido. Foi um jogo de madrugada, eu acordei de madrugada para assistir, e ele não foi transmitido. Não encontrei explicação para isso, mas era um jogo de dupla do feminino, tênis, nas Olimpíadas, que não foi transmitido. Quando elas foram quando elas conquistavam, foram para a disputa do bronze, o jogo foi transmitido. E aí com muita propaganda. Por quê? Porque teve uma reclamação. Os telespectadores pediram, os telespectadores queriam essa inovação, queriam mudar o rumo das coisas. Então, isso faz também com que as emissoras talvez comecem a competir entre si, e a competição entre as emissoras é essencial para isso, porque cada uma quer fazer com que o produto seja melhor do que o que a outra apresenta. E eu acho que é algo que precisa ainda ser construído, talvez até essa questão das transmissões, que tem sido muito falada ultimamente, até a própria lei do mandante, enfim, isso tudo tem que ser pensado e tem que começar a ser mais aplicado ao futebol feminino e às outras modalidades que também têm essas categorias femininas e masculinas, né? E eu acho que, só para fechar isso, você não me perguntou, Thalita, mas eu quero frisar a importância disso, que é o impacto que a gente tem nas crianças. A partir do momento que você tem a televisão transmitindo, a internet falando disso o tempo todo, até uma própria transmissão no TikTok, eu acho que hoje é algo bem interessante, porque atinge um público que talvez não seja o público que vai assistir na TV aberta ou canais fechados.
E você tem ali, você começa a atingir essas crianças e começa a mostrar quem são os modelos. E talvez seja isso que a gente precise para mudar essa pirâmide aí do esporte feminino e que a gente passa a começar a ter muito mais pessoas interessadas, famílias que acreditam no esporte, né, quando tem filhas mulheres e que acreditam que aquilo realmente pode ser um futuro. Isso para mim é o essencial, assim, na transmissão. Claro que eu quero assistir, mas eu acho que isso traz assim uma importância muito, muito, muito grande para o esporte no geral. A gente começar a mostrar quem são os modelos, porque daqui a pouco Marta, Formiga já não estão mais aí. E aí quem que vai ser? A gente tem que começar a assistir para saber quem que serão as pessoas que a gente vai começar, que as crianças, as meninas vão começar a se espelhar. Sim, sim. Só para complementar o que você falou sobre as transmissões e o papel da mídia, eu acho que além de você pensar em transmitir jogos e exatamente o que você falou, né, sobre falar mesmo sobre o futebol, informar, porque até nas emissoras em que você tem a transmissão de um jogo de futebol feminino, no programa televisivo dela, ela não fala nem 10 segundos sobre o Campeonato Paulista, o Brasileirão faz mata-mata, ou qualquer coisa. Ele simplesmente não informa nada. Nem que seja literalmente, não precisa ser uma matéria de 3 minutos. Pode ser literalmente informar o resultado e falar, ó, próximo jogo, tal dia, tal horário, em X canais. Acho que você mostrar que existe algo já deixa as pessoas um pouco mais interessadas. Por exemplo, a gente vê o skate nas Olimpíadas. Cara, um boom, assim, simplesmente todo mundo anda skate, acompanha agora, o pessoal descobrindo por onde que passa e tudo, simplesmente porque virou uma febre, teve toda a importância que teve nas Olimpíadas. Por que não pode ser assim com o futebol feminino? É só falar sobre, só dar o palco que a gente faz o resto. É isso, mas eu tenho uma coisa que eu vou discordar de você. Você falou, não precisa ser falar o tempo todo e tal, só dar. Não, precisa. Não, mas é que eu só falei assim, você precisa pelo menos fazer o mínimo, sabe? Tipo, Claro. você não quer fazer mais, faça o mínimo. É que eu, principalmente quando a gente fala sobre isso, e aquela clássica, quem me conhece sabe, eu não me contento comigo. Eu acho que a gente precisa ir muito mais além, assim, sabe? Se a gente quer que as coisas mudem mais rápido, se a gente quer esquecer o que foi toda a história que a gente teve, esquecer a gente nunca vai, porque inclusive ela faz o que nós somos hoje e o que a gente defende hoje, mas a gente precisa que as coisas funcionem e sejam mais rápidas e que as pessoas comecem a entender e goste quem goste, e a gente não tem que falar para todo mundo gostar, entendeu? Porque não precisa, sabe? O futebol americano, quando ele veio a ser transmitido no Brasil, e foi extremamente rejeitado. O futebol americano foi extremamente rejeitado. Até as próprias emissoras não se interessavam por transmitir. E, de repente, alguém resolveu começar a transmitir. Hoje ele é o boom que tem vezes que ele tem, por exemplo, um Super Bowl da vida, e tem uma final de um campeonato, ou até um próprio jogo, um clássico, alguma coisa, que acaba perdendo muita gente. Tem gente que torce para um time de futebol, e tá passando o NFL ao mesmo tempo, a pessoa deixa de assistir para assistir NFL. Então, assim, a gente tem que começar a pensar grande, pensar alto, assim. É com isso que o produto vai se tornar o que a gente quer que se torne, e é com isso que as coisas vão começar a mudar, assim, sabe? Essa questão do skate que você levantou, Thalita, é isso. É isso. E isso só aconteceu, na minha visão, porque começou a se falar muito antes dos Jogos Olímpicos começarem sobre o fato de ter uma menina de 13 anos que é boa no skate. Mas ninguém lembrava lá daquele vídeo dela, que é a história da fadinha e tudo mais. Isso começou a voltar
à tona, né? Então, é algo que é construído. Quando ela foi competir, tinha gente torcendo para outras crianças caírem e tal, e aí agora, final de semana, ela, né, ganhou uma competição importantíssima na carreira dela, e o tanto de brasileiro que estava assistindo, e tinha gente, e o tanto de gente estava torcendo por ela lá. Então, isso muda, mas porque pensaram grande, sabe? Pensaram grande. E o fazer muito além do que só transmitir, do que só falar ali na hora, e acredito também da própria profissionalização dessa transmissão, é essencial, assim. Muito, muito obrigada, Luísa. Lu, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas eu não sei que tipo de gente você está convivendo para torcer para crianças caírem. Eu não sei que tipo de pessoa é esse que você está convivendo. Exato, eu também não sei. Mas Eu muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo que você passou para a gente hoje. Foi excelente. Eu espero muito que você volte. E eu não vou ficar rendendo elogios aqui para você, porque a gente faz isso toda vez já. Mas se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou um pouco sobre tudo, e no fim das coisas, se vocês forem perceber e a hora que forem assistir, talvez forem assistir de novo, a gente começa a entender que tudo se conecta, né? E não é nada místico aqui que eu tô falando, é realmente tudo se conecta. A partir do momento que você tem, inclusive eu acredito que eu uso muito essa frase, a partir do momento, mas é porque quando você tem um primeiro ponto e vai contornando, você vê que aquilo que a gente falou lá no início, a lei, a nossa própria fala, as nossas conversas, a forma como a gente aborda isso, ele vai voltar lá no princípio. E é isso, e eu acredito que assim, a gente tem muito para melhorar ainda, mas nós, né, que trabalhamos com direito, somos uma ferramenta de mudança disso, assim. Mas eu espero de coração que a gente possa mudar, e que aquilo que eu falei no começo, que logo a gente possa falar sobre esporte no geral, sem precisar trazer só futebol de mulheres, esporte feminino à tona, porque isso vai ser uma coisa só. É isso, obrigada, Lu. Agradeço o convite, desculpa, acho que eu não agradeço muito, eu agradeço o convite de vocês mais uma vez. E fico muito feliz de estar aqui, e com certeza podem contar comigo para quando for necessário. A Pamela conseguiu voltar para se despedir, né? A Luna não está deixando, não. Ela quer muito aparecer. Então, fica à vontade. Fica à vontade, Pamela, Thalita, parabéns pela primeira participação. Bem-vindas ao Lei Campus, definitivamente agora. E espero que vocês tenham aproveitado o papo. E é isso, se quiserem falar mais alguma coisa. Só queria agradecer mesmo pelo convite de poder participar aqui do Lei Campus. Espero que seja o primeiro de muitos. E muito obrigada. Comecei completamente com o pé direito, com essa convidada sensacional e o debate também de altíssimo nível. Muito, muito obrigada para vocês. Eu faço das minhas palavras da Thalita. Concordo plenamente, excelente exposição da Luísa. Apaixonada por ela, né? Já conheço ela tem um pouco menos de tempo que a Elô, né? Foi a Elô, inclusive, que me apresentou a ela. Mas é isso, a nossa primeira participação acho que foi com o pé direito e vamos lá. É isso, acompanhe o Lei Campus agora de 15 em 15 dias. E daqui a 15 dias teremos um novo programa. Acompanhe nossa coluna também no canal. E para quem quiser participar, é só entrar em contato com a gente. Boa noite.